Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Depois de fazermos a completa revisão de números complexos, teorema de Euler, teorema de Moivre, agora temos todas as ferramentas matemáticas para analisar de maneira mais detalhada a solução do caso 3, o caso da raiz complexa. Ok? Então, vamos à equação homogênea, associada a uma equação diferencial de segunda ordem, y duas linhas de t, mais a1, y linha de t, mais a 2y igual a zero. Ok? Então, essa é a homogênea associada, onde se busca a solução dela, que chamamos de função complementar. No caso em que A1 ao quadrado menor que 4A2, é uma situação em que o discriminante é negativo, que aparece na fórmula de Bhaskara, portanto, só admite soluções no domínio dos números complexos. Então, nós vimos que a solução desse tipo de equação característica é R1, R2 é igual ao número complexo, são dois números complexos conjugados, que se escreve na forma de H mais ou menos Ni vezes I, tá? Em que H é menos meio de A1 e Ni é meio de raiz quadrada de 4A2 menos A1 ao quadrado. Tá? Vamos buscar a solução da equação homogênea, fazendo analogia ao caso de raízes reais distintas. Naquele caso, a solução da homogênea era y igual a 1 elevado a R1t mais A2 e elevado a R2t. Agora a gente substitui R1 e R2 pelas correspondentes raízes complexas pelos dois complexos conjugados. Então fica y de t igual a 1, h mais ni vezes it, mais A2, e elevado a h menos ni vezes it, tá? Que é igual. Aí põe um e elevado a ht em evidência, né? Que é primeiro você separa, né, o expoente na base, então você separa a base. Né? Então fica e elevado a h, e elevado a ni it. Nesse caso, no outro caso, e elevado a h, e elevado a menos ni it, e aí põe o e elevado a h em evidência. E elevado a h, abre parênteses, a1, e elevado a ni it, mais a2, e elevado a menos ni it. Essa é a solução da homogênea do caso em que as raízes são complexos conjugados. Muito bem. Então, a função complementar agora é expressa em expoentes que envolvem números imaginários, que nós devemos interpretar. Tá? Não é muito fácil, não é muito facilmente modificada o significado dessa solução. A gente precisa das relações trigonométricas vistas na aula anterior para que possamos entender melhor essa situação. Tá? Então a ideia é transformar as expressões exponenciais imaginárias em expressões trigonométricas utilizando as relações de Euler vistas na última aula. Agora, as relações de Euler, vamos empregar essas relações que foram vistas na aula passada. Então nós vimos que e elevado a iθ é cosseno de θ mais i seno de θ. Agora nós vamos, no lugar do ângulo θ, escrever ni vezes t. Tá? Então, e elevado a i vezes ni vezes t, ou ni it, é igual a cosseno de ni t mais i seno de ni t. Né? E com sinal negativo, e elevado a menos ni it é cosseno de ni t menos i seno de t. E vamos substituir, portanto, essas relações de Euler na solução que nós acabamos de ver, na solução da homogênea com raízes complexas conjugadas. Então, y de t, a solução da homogênea, é e elevado a ht, e a gente substitui agora a expressão. Tínhamos a1 e elevado a ni it, mais a2 e elevado a menos ni it, e vamos substituir. Então fica a1, no lugar da primeira exponencial, cosseno de ni t mais i seno de t. Mais a2, no lugar da segunda exponencial, cosseno de ni t menos i seno de ni t.
na expressão que aparece em colchetes, vamos isolar o que é cosseno e o que é seno. O que é cosseno não envolve o número imaginário e o seno, e o termo cosseno aparece desse termo número imaginário. Então fica A1 mais A2 cosseno de nt, pois o cosseno de nt em evidência, mas aí fica A1 menos, veja que tem um sinal menos ali antes do i, fica menos A2, põe em evidência A1 menos A2, tudo isso entre parênteses, tá? Que pós-multiplica i seno de nt. E agora nós vamos definir novas constantes. Tá? Ali onde tem A1 mais A2 eu vou chamar de A5, e ali onde tem A1 menos A2 e o i, inclusive, vou chamar de A6. Tá? Isso é uma maneira de simplificar a expressão. Note que a nossa nova constante introduzida, A6, envolve um número imaginário. Tá? Não vamos nos preocupar com o fato de definirmos uma nova constante que pode ser imaginária, porque o valor dela irá depender das condições iniciais. Ela pode ser, inclusive, um número real que atende às duas condições iniciais em questão. E note que se a diferença A1 menos A2 for um número imaginário, o A6 acaba se transformando numa constante real, embora apareça um número imaginário i, porque pode ser que apareça um i ao quadrado, quando esse i multiplica o resultado da expressão de A1 menos A2, e i ao quadrado, como você sabe, é um número real. Tá? I ao quadrado é menos 1, que é real. Muito bem. Então, feita essa transformação, utilizando as relações de Euler, vamos para a solução. Né? Então, a solução da equação homogênea associada, substituindo, né, as antigas constantes com as novas constantes A5 e A6, fica assim, né? Y de C de T, o C é porque é a função complementar, C de complementar, é igual a E elevado a HT, que multiplica, aí vamos abrir colchetes, A5 cosseno de nt mais A6 de seno de nt. Tá? Então vocês estão vendo que a solução é alguma coisa senoidal, alguma coisa que flutua, porque a gente sabe que a função cosseno e seno são funções idênticas a menos uma defasagem, tá certo? De π sobre 2. Tá? Note que esse termo que está em colchetes, que envolve funções trigonométricas, é puramente oscilatório. Podemos, inclusive, substituir VT, que nada mais é que a medida de ângulo, tá certo? Por um ângulo θ radiano. Podemos definir θ como VT, e aí a solução da função complementar aparece explicitamente em função do ângulo, né? Um ângulo que pode ser visto no círculo trigonométrico. Então, a solução do caso 3, em termos de ângulo, né, é da função complementar. No caso 3, da função complementar, a solução geral da homogênea. YC de t é e elevado a ht, onde h é a parte real do número complexo associado. Tudo isso multiplicado por tudo que vai aparecer aqui entre colchetes, A5 cosseno de θ mais A6 seno de θ, que é essa equação 20. Muito bem. Tendo a solução, vamos aplicá-la. Faremos um primeiro exercício a título de exercício de fixação. Resolva a equação diferencial d2y dt2 mais 2dy dt mais 17y é igual a 34 com as seguintes condições iniciais. y0 é igual a 3, dy dt calculado no ponto 0 é igual a 11. Vamos examinar essa equação. Vejamos os coeficientes. A1, que é o coeficiente da derivada primeira, é 2. A2, o coeficiente da função do y, é 17. E o termo b é 34. Então, A1 ao quadrado seria 2 ao quadrado, 4. 4A2, 4 vezes 17, 68. Ok? Então, note que A1 ao quadrado é menor do que 4A2, porque 4 é menor que 68. Portanto, as raízes complexas são complexos, as raízes são raízes complexas, e a gente viu que nesse caso são sempre complexos conjugados, né, com uma única diferença de raiz no termo imaginário, então fica H mais ou menos níveis I como solução. O H, nós sabemos, é meio de A1, como o A1, nesse caso, vale 2, o H é menos 1. E o Ni, essa expressão, é meio, raiz quadrada de 4A2 menos A1 ao quadrado. Então, meio de 4A2 menos A1 ao quadrado é... o 4A2 é 68, o A1 ao quadrado é 4, 68 menos 4, 64, raiz de 64, 8 dividido por 2, 4. Então, essa expressão está 4. Certo?
A solução da homogênea, como nós vimos, é yt e elevado a ht, o h é menos 1, então fica elevado a menos t, a 5 cosseno do ni, o ni é 4, cosseno de 4t, mais a c, seno de ni, o ni é 4, seno de 4t. Tá? E a solução particular dessa equação, a gente sabe que é b sobre a2, é o termo, né, sobre o segundo coeficiente, do 34 por 17, que dá 2. Então, a solução completa é a solução geral da homogênea, da função complementar, que é e elevado a menos t, a 5 cosseno de 4t, mais a 6 seno de 4t, tudo isso entre cochetes, né, mais 2. Então, essa é a solução do nosso exercício. Muito bem, mas a solução ainda indefinida. Eu preciso determinar os valores das constantes A5 e A6, utilizando empregando as condições iniciais. Então, para t igual a 0, vejamos o valor da função t igual a 0, fica e elevado a menos 0, a5 cosseno de 0, mais a6 seno de 0. Elevado a 0 é 1, então vai dar 1. Então fica a5 cosseno de 0 é 1, então fica só o a5, a6 seno de 0. O seno de 0 é 0, então fica só a5 dentro do cochetes. Então tem mais o termo com a constante 2, então fica a5 mais 2. Né? E a condição inicial, y0 é 3, então a5 mais 2 é igual a 3, portanto a5 é igual a 1. Já sabemos o valor da primeira constante. Vamos determinar o valor da segunda constante, o valor de A6. Vamos ter que aplicar a segunda condição inicial, que envolve a derivada. Então, a derivada no ponto 0 é 11. Então, temos que ter a expressão da derivada de y. Nós conhecemos a expressão do y e queremos a expressão da derivada de y. Certo? E aí, precisa retomar a expressão de y e tomar muito cuidado, tá, com a expressão da derivada. Então, nós vimos no slide passado que o y é e elevado a menos t, a 5 cosseno de 4t, mais a 6 seno de 4t mais 2. Vocês estão lembrados? Então, quando você vai fazer a derivada, tem que usar assim, a derivada do primeiro fator vezes o segundo, depois a derivada do segundo vezes o primeiro, depois o mais 2, que é a derivada do outro termo, que é a constante da zero. Então, vamos nos concentrar na derivada desse primeiro termo. Então, vamos lá. Então, a derivada do primeiro fator e elevado a menos t, vai só o sinal menos aqui, eu reescrevo aqui o segundo fator, e aqui eu coloco o primeiro fator e vamos derivar agora o segundo fator. Então, derivada de cosseno de 4t é menos 4 seno de 4t, tá, aqui aparece entre parênteses, depois a derivada de seno de 4t é 4 cosseno de 4t, então aparece o 4, que eu ponho aqui ao lado da constante A6, 4A6 cosseno de 4t. Então, essa é a expressão da derivada, vamos aplicá-la no ponto 0, então fica, bom, e elevado a 0 é 1, fica só o sinal menos, menos 1, a5 cosseno de 0, mais a6 seno de 0, tá? E a outra expressão, né, que é e elevado a 0 é 1, fica só 1, a5, o a5, tá certo? Bom, a gente já sabe que a5 é igual a 1, então eu ponho 1 ali, então menos 4, tá certo? Seno de 0, tá? Mais 4, a6, cosseno de 0, tá? Então a expressão fica, bom, vamos lá. Cosseno de 0 é igual a 1, seno de 0 é 0, então fica menos, entre parênteses, a 5 mais 0. Mais, vamos ver o segundo cara. Seno de 0, tá certo? Começa com 0, então tudo ali fica 0, mais 4 a 5 cosseno de 0, 4 a 6 cosseno de 0, que é 4 a 6, mais 4 a 6. Então fica menos a 5 mais 4 a 6, o A5 é 1, fica 4 a 6 menos 1. Isso tem que ser 11, logo o A6 é 3. Porque 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Ok. Então, o seu valor de A1 de A5 e A6, substituo na função para ter uma solução definida, né, compatível com as condições iniciais, e fica yt igual a e elevado a menos t, cosseno de 4t, mais 3 seno de 4t mais 2, tá certo? E olha, 2 é o equilíbrio intertemporal, que é o equilíbrio estacionário, é a solução particular, e o outro que é a função complementar, a solução geral da homogênea, que representa o desvio ou a perturbação. E note como o expoente de é negativo, essa função ela é convergente. Tá bom? Muito bem, vamos resolver pelo MATLAB. Né? Então a gente isola a derivada segunda, no primeiro termo da expressão, para preparar para o MATLAB, para escrever na janela de comando do MATLAB. Então, d2y, dt2 é igual a
Vamos escrever a segunda expressão começando da constante. 34 menos 17 vezes y menos 2 dy dt. E vamos digitar essa procedure, né? Sins yt, define a variável dependente e independente, dy define a derivada, e resolvemos o dissolve para a derivada segunda, que é aquele argumento 2 que aparece dentro do diff-f. É igual, 2 iguais, que é em posição, 34 menos 2 vezes dy, menos 17y, e as condições iniciais. Y0 atribui-se 3, e a derivada no ponto 0, duas igualdades de atribuição, atribui-se 11. Tá? Então, na parametrização do dissolve, nós informamos as duas condições iniciais. Aí o MATLAB fornece a solução que nós obtivemos anteriormente de maneira teórica. Tá? Nós salvamos essa sequência de programação no arquivo exem11.m, o mfile, tá? Digitando essa expressão, essa sequência imediatamente executada. E no Simulink, nós desenvolvemos o modelo Simulink, que aparece no arquivo exem11.sl. Então, vocês que têm a versão demo do MATLAB, exercitem, neste caso, a solução fornecida pelo programa MATLAB e Simulink. Vamos examinar a trajetória temporal desse problema, ou a trajetória temporal do caso 3 mais geral. A solução, nós vimos, é do tipo, solução da função complementar, da homogênea, é do tipo yc de t é elevado a ht, a 5 cosseno de nt mais a 6 seno de dt. O que significa? Tá? Vejam, para que o argumento da função senoidal em questão aumente 2π, nós estamos calculando o período. Então vamos fazer o argumento da função senoidal aumentar 2π. É necessário que o t aumente 2π sobre μ. É evidente, né? Porque o argumento aí da função seno e cosseno é μ vezes t. Então, se for para 2π, se o t for para 2π sobre μ, então o μ vezes t vira μ 2π sobre μ, que é 2π. Então, o argumento aumenta 2π. Certo? Se o t aumentar 2π sobre v. Então, 2π sobre v é o período da função seno de nt e cosseno de t. Muito bem. O A5 e o A6, que aparece aí na solução da função complementar, são as amplitudes dos dois termos envolvidos. 2π sobre μ é o período comum da função senoidal com esses dois termos, A5 cosseno de nt mais A6 seno de nt. Tá? A5 e A6 são dados pelas condições iniciais. Ok? E agora eu vou propor uma mudança para a gente ter uma visualização ainda mais simples dessa solução. Bom, eu vou propor uma mudança de variáveis, tá? Ao invés de trabalhar com as duas variáveis, uma mudança de constantes, perdão. Ao invés de trabalhar com as duas constantes, A5 e A6, eu vou propor dois pares de constantes novos, um A, sem subíndice, só A, e um epsilon, tá? De tal maneira que A5 é A cosseno de epsilon e A6 é menos A seno de epsilon. Isso é uma construção. Vamos ver o resultado, como é que fica. Tá? Então vamos à expressão original. A5 cosseno de nt mais A6 seno de nt. Então fica A5, aí no lugar de cosseno de nt, nós vamos fazer o quê? Substituiu, né? Cosseno de nt no lugar de A5, vamos substituir A5. A5 é A cosseno de epsilon. Então fica A cosseno de epsilon cosseno de nt. Mais A6. No lugar de A6 eu coloco menos A seno de epsilon. Então fica menos A seno de epsilon. O que segue o A6? Seno de nt. Tá? Vamos pôr A em evidência. Fica A que multiplica. Abre parênteses e fecha parênteses. O que vai dentro? Cosseno de nt, cosseno de epsilon, menos seno de nt, seno de epsilon. Eu coloquei primeiro o que envolve o nt. Então os dois, o primeiro termo tem um produto de cosseno, o segundo termo tem um produto de seno, e a gente sabe que isso aí é um produto notável de cossenos e senos. Isso aí simplesmente é cosseno de nt mais epsilon. Tá? Lembra que o sinal é trocado. Como ele é menos, na expressão do cosseno da soma, aparece o mais. Então, A cosseno de nt mais epsilon. O que é essa função? É uma função senoidal, no caso cossenoidal, que tem amplitude A, né, e aparece como argumento nt mais epsilon. E esse argumento tem um período 2π sobre μ, né, o mesmo período da função original. Né?
Por quê? Para que o argumento da função cosseno em questão aumente, né? O argumento é νt mais epsilon. Para que ele aumente 2π, é necessário que t aumente para 2π sobre epsilon, porque o νt mais epsilon vai ni, 2π sobre ni mais epsilon, né? Fica 2π mais epsilon, né? Fica 2π mais epsilon, né? E a diferença entre os valores final e inicial fica sendo 2π. Ok? Então, novamente, o t, 2π sobre i, forma o período da função. Então, temos a função, né, a resposta a 5 cosseno de νt mais a 6 seno de νt, pode ser interpretado simplesmente como a função a cosseno de νt mais epsilon. Então, isso aí o que é? É uma função que tem uma flutuação do tipo senoidal, tá? De amplitude constante ao redor de um valor de equilíbrio, que pode ser o equilíbrio estacionário, que é a solução particular da equação completa. E essa oscilação ela é modulada, certo? Pelo fator e elevado a hni. Então, o comportamento dela depende desse fator e elevado a hni. Se o h for positivo, essa função exponencial que pré-multiplica, ela é explosiva. Ou seja, para t tendendo a infinito, e elevado a hni tende a infinito também. Então, significa que não é uma flutuação senoidal de amplitude constante. É uma oscilação em que a amplitude aumenta exponencialmente, tá certo? De forma que ela se torna explosiva. E esse gráfico mostra uma flutuação, olha só, o gráfico 19, yt em função de t. A flutuação começa com amplitudes relativamente pequenas, o valor da amplitude vai aumentando cada vez mais e ela se torna explosiva. Tá? Bom, agora a gente vê o gráfico quando h é igual a zero, quando a parte real, o termo real da solução complexa for nulo, então e elevado a ht, que é o fator que pré-multiplica, dá 1. Então simplesmente é o termo senoidal, uma flutuação de amplitude constante, tá? Como por exemplo no gráfico 20, tá? Isso seria um gráfico de uma função senoidal, tá? E aí mostra a amplitude constante entre o mínimo e máximo, não há mudança na amplitude, tá? Na altura da flutuação ao longo do tempo. Muito bem, o último caso que falta analisar é quando o h for menor que zero, h negativo. Aquele termo e elevado a ht agora é um termo que converge, tá? Que tende a zero para ter infinito. Significa, portanto, que essa oscilação senoidal ocorre com amplitude cada vez menor. É o que a gente chama de uma flutuação amortecida. Então, a flutuação ocorre com amplitudes cada vez menores. Muito bem. Até aqui, a trajetória de yt, tá? Dependeu, portanto, dessas duas componentes, né? Da solução geral da homogênea e da solução particular. No caso convergente, significa que o desvio, que é a solução da homogênea, vai ficando cada vez menor se tem uma flutuação amortecida e de forma que subsiste com o tempo apenas a solução particular. Como ela é uma constante, acaba chegando num equilíbrio estacionário. Tá? Agora, o equilíbrio não necessariamente é estacionário. Lembre-se que na situação em que A2 é igual a zero, a gente não pode supor que a solução da equação particular é simplesmente uma constante. Aí você entra com uma outra possibilidade, que a solução particular é K vezes T, aí se torna um caso de equilíbrio móvel. Tá? Se o K é positivo, nesse caso, a trajetória média, para onde tende a oscilação, é uma reta crescente. Né? Ok? Ou pode ser que a trajetória de tendência nem seja uma reta. Tá? No caso de KT, K positivo é uma reta crescente, e se for um movimento amortecido, o amortecimento ocorre em direção, tá, ao eixo dessa reta. Então aqui, nesse exemplo que vocês estão vendo, vocês observam uma flutuação, tá, que é amortecida, que as amplitudes vão ficando cada vez menores, mas ela não tende para um valor constante, ela não tende para a horizontal, mas ela tende a acompanhar esta reta de tendência, que é exatamente a solução particular da equação completa. Tá? É a tendência do movimento. Então, a tendência aí é para um equilíbrio móvel. Muito bem. Então, nós terminamos a análise dos três casos da equação de segunda ordem, em termos constantes.
e coeficientes constantes. Vamos agora repassar as condições de equilíbrio. No caso 1 e 2, com raízes reais, vimos no final da aula anterior que a condição de estabilidade dinâmica de equilíbrio é que o R1 seja negativo, tá? O R2 também seja negativo. Tá? No caso em que temos uma única raiz, a condição de estabilidade dinâmica é que essa raiz real, que é única, mas é repetida, seja negativa, certo? E no caso de raiz complexa, o que nós devemos ter é que aquele termo I elevado a ht, ele tem que amortecer as flutuações, né? Então, H tem que ser negativo. Então, H negativo garante uma trajetória temporal que vai flutuando, mas com amplitudes cada vez menor, uma trajetória temporal, portanto, decrescente. Tá? Então, basta que a parte real da solução complexa seja negativa. Nos outros casos, basta que a solução real, que só tem solução real, seja negativa. Então, se eu disser que a parte real da solução é negativa, eu já dou conta dos três casos, inclusive no caso da raiz complexa. Então, em todos os casos, pode-se generalizar como sendo uma condição de estabilidade dinâmica de equilíbrio, que a parte real de toda a raiz característica seja negativa. Isso aparece como condição necessária e suficiente para que haja a convergência, para que a solução da equação homogênea associada, o termo de desvio tenda a zero, quando t tende a infinito. E, finalmente, vocês, por favor, me entreguem a questão da aula, título de presença, que é a questão da página 506. É do bloco de exercício 16.1. Vocês, por favor, me encaminhem a resposta da questão 1. Tá bom? Obrigado e ótimo estudo para todos.